A história já começa com uma batalha ocorrendo e dois homens estão se enfrentando. Um que parecia ser uma espécie de demônio e o outro ser humano comum, que tudo indicava estar perdendo aquela batalha. Quando de repente um guerreiro de longos cabelos vermelhos chega na luta, dizendo que cuidaria das coisas, o espadachim quebra-luas, que logo utiliza um incrível golpe com a marca de um dragão e depois não sabemos o que aconteceu. 6 anos se passam e vemos uma pequena criança de cabelos vermelhos, que já vou dando spoiler, era o nosso prota. Vemos ele sendo espancado por uma mulher que estava mandando o nosso prota arrumar as coisas, já que eles iriam receber uma visita. E o nosso prota aparentava estar em péssimas condições, com roupas todas sujas e marcas de ferimentos. E também vemos algumas crianças dando risada do nosso prota sendo espancado por aquela mulher. Saindo daquela cena, vemos a família que estava indo visitar a mansão em que nosso protagonista vivia. E vemos o Imperador da Espada falar sobre o guerreiro de 6 anos atrás, que aparentemente era o pai do nosso prota, dizendo que se não fosse aquele cara, ele não estaria vivo até hoje. E também diz que a arte marcial que ele utilizava se comparava até mesmo com a de sua família, mas por alguns motivos não tinha sido passada para mais ninguém. E conversa vai e conversa vem, e descobrimos a história daquele guerreiro de cabelos vermelhos de 6 anos atrás, e descobrimos que após a morte da sua segunda esposa, ele se trancafiou no seu quarto e ficou por lá. E depois disso nós vemos o nosso prota apenas de novo, e com aquela mulher que parecia ser sua madrasta limpando o sangue de suas mãos, de tanto bater no prota, e ele dizendo que quando todas aquelas pessoas chegassem, ele ficaria fora da visão de todos. E finalmente aquela família do Imperador da Espada chega, e a mesma é apresentada para aquele guerreiro de cabelos vermelhos, e também a sua família, né, porque além do protagonista que só estava sendo arrebentado, aquele guerreiro carmesim, ele também tinha uma família que no caso era da primeira esposa. Mas a filha mais nova da família do Imperador da Espada acaba fugindo, encontrando o nosso protagonista no meio daquela mansão, que estava quase desmaiando. De repente nos vemos em uma mesa, com ambas as famílias conversando e falando coisas sobre casamento para unificar as duas famílias, e a mãe do filho mais velho do espadachim de cabelos vermelhos pede ao Imperador da Espada para que ensinasse o seu filho mais velho, com o espadachim de cabelos carmesins dizendo que ele realmente queria isso, já que ele estava muito velho e ele não iria conseguir passar sua técnica das 9 espadas celestiais. E após aquela reunião, vemos o filho mais velho do espadachim carmesim indo procurar a filha mais nova do Imperador da Espada, né, da família do Imperador da Espada, já que tinha recebido a tarefa de sua mãe de ter uma boa amizade com ela, mas até aquele momento ele não tinha conseguido encontrar ela. E vemos ela com o nosso prota, ela estava observando ele e perguntando o porquê dele ter tanto medo, mas ela consegue ver meio que marcas no seu corpo e também vê que o nosso prota estava sendo mal alimentado. Basicamente ela consegue perceber todos os maus tratos que ele estava recebendo por aquela família, e diz a ele que ele iria protegê-lo a partir daquele momento, o que faz com que o nosso prota caísse em lágrimas de alívio. E após isso ela chama o nosso prota para ir até algum lugar com ela, e aquele lugar que eles haviam ido era meio que dentro da cidade, onde aquela menina alimentou o nosso prota e tals. E antes de voltarem para casa, vemos o espadachim das 9 espadas celestiais, deitado na cama e pedindo para o Imperador da Espada cuidar de seus filhos, pois eles haviam crescido sem pai, e aquele era seu último pedido. E também diz ao Imperador da Espada o motivo dele não estar conseguindo passar sua técnica, que no caso era a técnica das 9 espadas celestiais, que era porque ele precisava basicamente da deusa chinesa, vamos dizer assim, a deusa da guerra, que ajudaria ele a passar aquela técnica, mas ela também sumiu após a morte da sua segunda esposa, e por isso que ele não iria estar conseguindo passar a sua técnica para mais ninguém. E voltando até a mansão, o nosso prota junto com aquela menina vem a sua madrasta, que logo começa a fingir, falando que estava preocupada com o nosso prota, perguntando para ele qual era o motivo de tantos maus tratos, porque que ele estava sujo, totalmente mentirosa. Mas aquela menina da família do Imperador da Espada logo percebe, e a encara com um olhar de ódio no rosto, pois ela meio que já sabia que a condição do nosso pequeno prota era por conta daquela mulher. E após se separar do nosso prota, no caso aquela jovem senhorita, a madrasta, né, do nosso prota logo xinga ela e pergunta o motivo daquele olhar amedrontador. E é óbvio, né, cara? É óbvio que ela começa a dar meio que um esporro no coitado do nosso protagonista. E após todos aqueles incidentes, o guerreiro carmesim, aquele que possuía a técnica das 9 espadas celestiais, morre. E aquela mulher, né, aquela madrasta do nosso protagonista, ela acaba liderando a família. E também o filho mais velho vai treinar lá com o Imperador da Espada. E assumindo aquela liderança, aquela mulher ela fica totalmente louca, procurando aparentemente pela técnica das 9 espadas celestiais. Mas ela não encontra nada, porque provavelmente ela estava procurando algo que não tinha como ser encontrado, até porque não era uma técnica que se escondia dentro de livros. Após o ódio, né, mano, que ela fica por não estar encontrada aquela técnica, ela decide colocar o nosso protagonista dentro de um armazém junto com alguns antigos itens de seu pai. E o nosso prota estava sofrendo ainda mais maus tratos lá, recebendo basicamente pão e água para comer. E o coitado, assustado de viver naquele armazém escuro e empoeirado, acaba encontrando um espelho um tanto esquisito.
E de repente o nosso prota começa a conversar com aquele espelho e do nada o seu reflexo começa a sorrir pra ele, o que assusta ele ainda mais, pedindo socorro pra sair daquele armazém. Um tempo se passa depois daquilo e nós vemos que chegou o inverno, e o nosso prota já estava ali naquele armazém já faziam 2 meses, com até mesmo os próprios guardas se perguntando se o mesmo ainda estava vivo. Mas eles achavam que sim, já que a comida que eles davam por uma pequena abertura sempre desaparecia. E após isso vemos o nosso prota dentro daquele armazém e aquele seu reflexo que vivia dentro daquele espelho estava fazendo alguns movimentos. E o nosso prota logo percebe que eram movimentos das 9 espadas celestiais, já que, bom, ele lembrava que seus irmãos treinavam essa técnica, que aparentemente era uma técnica incompleta, e ele lembra que aquela arte marcial conseguia criar ar quente. E como ele estava quase morrendo de frio, começa a aprender com aquele seu reflexo do espelho. Mas após aprender aquela arte marcial, ele diz ao seu reflexo que não tem mais interesse em aprender nada, já que seu objetivo era apenas não morrer de frio, não era continuar aprendendo as artes marciais. Mas aquele seu reflexo zomba dele, e ele diz para o seu reflexo se ele achava que ele não poderia imitá-lo, ainda melhor. E aquele seu reflexo dentro do espelho começa a mostrar movimentos ainda mais difíceis, movimentos que ele nunca tinha visto antes. E treino vai e treino vem e o nosso prota fica irritado, já que ele não estava conseguindo aprender aquela técnica que seu reflexo estava performando. Então ele todo bravo pede para o seu reflexo ensiná-lo direito, e o mesmo faz. Letras começam a aparecer naquele espelho e aquelas 900 letras que estavam escritas naquele espelho começam a entrar dentro da mente do nosso protagonista, e ele percebe que aquela técnica que ele estava seguindo era a técnica de espada inquisidora dos céus. E apesar de toda aquela humilhação que o nosso prota estava recebendo daquela família, todo aquele azar foi o que o levou a encontrar aquele espelho que mudaria sua vida. E uma criança que já era para estar morta logo estava começando a mudar seu destino, e de pouco em pouco a grande técnica que havia sido perdida estava sendo passada de pouco em pouco. E pelo fato de Yeon Jeok-ha, que no caso era o nosso protagonista, ter sido preso em um armazém, ele conseguiu se dedicar com 100% no caso do seu tempo em aprender aquela técnica. Em um piscar de olhos, 10 anos haviam se passados, e Yeon Jeok-ha havia conseguido imitar certinho todos aqueles golpes ensinados pelo seu reflexo. Passando aqueles 10 anos, o filho da Salafraia, né, mano, que é aquele filho mais velho que foi treinar com o Imperador da Espada, ele finalmente volta. E junto dele vem aquela jovem senhorita, que assim que chega, ela logo vai atrás do nosso prota, o Yeon Jeok-ha. E logo a madrasta dele diz para os guardas não deixarem aquela menina se aproximar do armazém. Mas logo os guardas revelam que o menino havia fugido. E ela desesperada vai até o armazém pensando que, bom, como que ele havia conseguido escapar de lá. E vemos que a forma que Yeon Jeok-ha, mano, porque é muito difícil falar esse nome, fez pra sair foi através de um buraco que ele havia feito no teto do armazém. E após tantos anos presos lá, ele finalmente conseguiu ver a luz do sol e se sente aliviado, chamando até mesmo aquele espelho pra ir junto dele. E antes dele sair, vemos que aquele seu reflexo se transforma em uma mulher e desaparece. E sim, meus amigos, aquela mulher era a mulher de quem o pai de Yeon Jeok-ha falava, a deusa da guerra, a deusa chinesa. E após ter fugido, a madrasta do nosso prota logo fala que ele não liga dele ter fugido, até porque ele era uma criança no corpo de um adulto e não sabia como que o mundo funcionava, já que toda a sua vida ele viveu dentro daquele armazém. E lá estava o nosso prota, andando por aquela cidade. De repente, vemos o filho mais velho da família de Yeon Jeok-ha conversando com sua mãe, perguntando se realmente seu irmão havia fugido ou não, quando aquela jovem senhorita da família do Imperador da Espada percebe que havia algo errado e que não tinha sinais de que uma pessoa estava vivendo naquela mansão, no caso naquele quarto. E o filho mais velho daquela família logo avisa sua mãe que aquela jovem senhorita tinha um poder especial. Ela era conhecida como leitora de mentes e que tinha percebido que sua mãe havia feito algo contra Yeon Jeok-ha. E saindo dali, aquela jovem senhorita encontra o armazém e logo percebe que ali era o lugar que o nosso prota estava ficando, um lugar cheio de mofo e sujeira. E logo após aquilo, ela adverte o filho mais velho daquela outra família, dizendo que a relação com a família dela não será mais a mesma após aquilo ter aparecido em sua frente. Após isso, vemos o nosso jovem prota andando pela cidade, tentando encontrar um caminho de fuga, quando de repente um dos guardas que mantinham ele naquele cativeiro aparece e diz já ter visto aquele moleque antes. E o nosso prota sai correndo em direção à saída da cidade. E quando o portão ia quase fechar em cima da cabeça daquele guarda que estava perseguindo o nosso prota ele aparece e ajuda aquele guarda, o que deixa aquele guarda totalmente espantado e agradecido por não ter mexido mais com aquela criança. Após sair, conseguir fugir daquela cidade, nosso prota se encontra totalmente faminto em sem direção, até achar um cogumelo, comer e desmaiar. Mas após acordar lentamente, ele escuta a voz de algumas pessoas, que eram bandidos das montanhas, que estavam levando o nosso prota até o esconderijo deles. E chegando lá, com o nosso prota já
acordado, todos são apresentados uns aos outros, e eles oferecem um local de comida e trabalho caso o nosso prota se juntasse a eles. Mas o nosso prota, com o ego totalmente estraçalhado, diz que não, porque ele era um fracassado e outras coisas do tipo. E os bandidos da montanha ficam pensando que nunca tinham visto alguém com ego tão baixo que nem o dele. Mas logo o chefe daqueles bandidos, né, dos ladrões ali, velho, pergunta a Aokigahara se ele realmente queria viver como que ele tinha vivido antes. E ele responde que não. Até aquele líder dos ladrões da montanha gritar, dizendo que eles eram os melhores, e pede pra Aokigahara fazer o mesmo. E assim Aokigahara o faz. E pela primeira vez desde o seu nascimento, Aokigahara se sentiu animado, entrando assim para uma nova família. E assim aquelas correntes do passado são quebradas, trazendo um novo sentido para a vida dele. Ironicamente, apesar dele ter se tornado um ladrão, Aokigahara estava sentindo o que realmente era felicidade pela primeira vez na sua vida. Após isso, uma história sobre um grande guerreiro é contada. E naquela história, aquele grande guerreiro havia fundado uma guilda de bandidos que no futuro se transformou na maior guilda de bandidos do Murin. E após essa história contada, vemos que aquele clã de bandidos ao qual Aokigahara fazia parte estava implorando de joelhos para alguns homens para que permitissem que eles se juntassem à maior guilda de bandidos de todas. Mas aqueles líderes que estavam ali naquele momento diziam que não, por conta do baixo poder de combate que eles tinham. Mas conversa vai e conversa vem, e eles são aceitos, pois aquelas pessoas precisavam cumprir algumas metas de recrutamento. Então precisavam de adesão de algumas pessoas, de algumas mais pessoas para a guilda de bandidos. E assim é feito, e a família de Aokigahara havia sido aceita por aqueles grandes bandidos, que estimavam que Aokigahara e sua família logo seriam dizimados pela guilda de mercadores que passavam ali por aquela montanha. O que estavam errados, pois aquilo não iria acontecer. Após 3 meses de apenas serviços domésticos, o nosso prota finalmente volta a treinar, já que ele queria começar a sair para algumas caças com aquela sua nova família. E após isso, o líder deles os convoca para a adesão de novos membros, e um daqueles membros desafia Yeon Aokigahara, pois não queria estar abaixo dele, já que ele era o mais novo e parecia ser meio cabeça oca. Então uma luta entre aquele novo membro e Aokigahara acontece, e Aokigahara começa apanhando muito, mas ele não desiste. E a luta volta a acontecer quando Aokigahara dá um soco extremamente forte naquele cara, o que o leva diretamente para o chão, ficando assim em 7º lugar do esconderijo do Monte Wulfen, e fazendo com que ele pudesse participar das viagens com aqueles ladrões. E após ter ganhado, Aokigahara começa a ser ensinado a utilizar a espada por um dos bandidos, que dizia que numa batalha real Aokigahara já teria sido morto fazia muito tempo, mas Aokigahara fala que não, pois ele dizia que com uma espada seria muito melhor do que na porrada. Mas após aquele treino, ele finalmente participa da sua primeira, vamos dizer assim, saída daquela aldeia, com seus irmãos bandidos, que logo para uma carroça de mercadores. Mas junto com aquela carroça existia um artista marcial muito forte, e o chefe dos bandidos não iria conseguir dar conta dele, e manda todos correrem, até que Aokigahara aparece e fala que não, e diz que no Monte Wulfen ninguém poderia rir deles. Após aquela fala de Aokigahara e já conhecendo a força do inimigo, os bandidos achavam que Aokigahara estava ficando louco. E após isso uma batalha se inicia, e Aokigahara ganha daquele artista marcial extremamente poderoso, o que deixa os bandidos da montanha sem entender nada. E aquele artista marcial fica totalmente humilhado, pedindo perdão, dizendo que tinha cometido um pecado pior que a morte. E com aqueles mercadores pagando para poder passar ali dentro da montanha, eles finalmente vão embora e eles voltam lá pro acampamento. E chegando lá no acampamento, Aokigahara mostra um pouco dos movimentos que tinha aprendido, já que os bandidos estavam curiosos para saber da onde que ele tinha aprendido tal esgrima, e mostrando a todos eles, todos ficam desacreditados e felizes, pois alguém muito forte que parecia ser um completo inútil tinha aparecido naquela família de bandidos. Bom, e se vocês curtiram o manhwa, comentem aí pra mim, e se quiserem parte 2 também, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.